estão prontos para a gente ouvir sobre identidade, gente? Isso é um castelinho de areia que vai cair, hein? É um castelinho de areia da tua mente que vai cair. Conforme nós estamos falando sobre essa série do secreto, a gente tem percebido o quanto ela tem desconstruído na gente um monte de coisa que estava pronto já. Que a gente achava, não, isso daqui está certo, isso daqui eu não vou mexer, isso daqui eu acredito nisso daqui, e é assim, né? E aí a gente vem e ensina na quarta-feira o Pai Nosso. E a gente ensina a orar o Pai Nosso, o que queria falar no Pai Nosso. É maravilhoso, né? E hoje a gente vai falar de identidade. E talvez você tenha ouvido já diversas vezes pregações e mais pregações sobre quem você é em Deus, sobre identidade. A grande sacada dessa ministração é que quando a gente entra num lugar como esse e a gente começa a conviver com os nossos irmãos, a gente consegue perceber que muitos de nós não sabemos definitivamente quem a gente é. Na maior parte das vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós estamos perdidos na nossa identidade. E nessa noite eu vou trazer uma palavra para você que vai te mostrar que é possível você encontrar a sua identidade em Deus. Eu costumo dizer que a pergunta mais difícil para a gente responder hoje é: quem é você? Essa pergunta ela quase não tem resposta. Muitas pessoas, quando a gente pergunta quem é você, elas respondem assim: eu sou médico. Eu sou médico. Tudo bem, eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem você é. Eu sou filho de Beltrano e de Ciclano. Não estou perguntando de quem você é filho, eu estou perguntando quem você é. Quem é você? Eu sou casado com Beltrano, tenho tantos anos. A gente tem até um padrão de apresentação. Só que é engraçado que ele não diz nada do que nós somos. Ele só diz o que fazemos, quantos anos temos, se temos filho ou não, o nosso estado civil. As nossas apresentações, elas normalmente não contêm a nossa identidade. E quando nós olhamos para a natureza, a gente percebe que tudo que Deus fez tem uma identidade muito específica. E a criação prega muito isso. A gente sai num domingo pela manhã lindo como esse, e a gente começa a perceber, por exemplo, que os passarinhos estão cantando, que os peixes estão dentro da água, que a árvore ela está no lugar certo, que o sol nasceu na hora exata e vai se pôr na hora exata. A gente vê cada coisa da criação cumprindo o seu propósito, sabendo plenamente qual é a sua identidade. Você nunca vai ver um passarinho acordando e falando: quero ser empresário. Quero ser empresário, estou aqui com a minha pastinha e eu vou ser um empresário hoje. Quero ser homem, quero ser gente. Mas a gente vê o homem perdido na sua identidade. Isso acontece, gente, lá no Éden. Quando a gente comeu o fruto junto com Adão, nós tínhamos uma identidade. Nós sabíamos quem nós éramos em Deus e o porquê nós havíamos sido feitos. A gente falou aqui no culto sobre a presença, que a gente nasceu para a presença. Que a presença é o maior anseio humano. Que a gente deseja, nosso coração clama, ele inclina para a presença sempre, a gente quer Deus. O homem está correndo atrás das coisas, mas no fundo, o buraco que ele carrega no coração é o tamanho de Deus. As pessoas hoje são carregadas de ansiedades, de traumas, não conseguem relacionar mais, estão trancadas dentro das suas casas, justamente porque o buraco que elas carregam no coração tem o tamanho exato da sua identidade em Deus. A gente não sabe quem a gente é. Então a gente aceita qualquer coisa. Então a gente se submete a qualquer palavra, por não sabermos quem nós somos em Deus. Gente, e isso é a maior, ou o lado, é o caminho mais rápido para você se destruir. O caminho mais rápido para você se destruir é não viver a sua identidade em Deus. E para explicar isso, eu poderia falar o seguinte: tá vendo esse celular aqui? Imagine que eu pegue ele e fale assim: esse celular é um martelo. E a gente vai pregar no altar aqui. De vez eu usar o martelo, eu vou usar o celular para pregar. Eu posso até atingir um resultado, gente. Ele pode até ser fincado aí no chão e pregou mesmo. Mas no final das contas, o celular vai estar destruído. Por quê? Porque o celular não foi feito para fazer aquilo. Um celular não é um martelo. Nós muitas vezes fazemos coisas e estamos cercados de coisas ao redor da nossa vida que nós achamos ser a nossa identidade, quando na verdade só nos destrói, porque nós estamos desconectados do propósito e de quem nós somos em Deus. Tá bom, pastor, o senhor me confundiu ainda mais. Sabe por quê? Porque eu não sei buscar a minha identidade.
Como é que eu faço então para entender o que é essa identidade? Já que eu não sei quem eu sou, já que eu não sei para que eu vim aqui, eu não sei de nada disso, eu preciso de uma direção então. Gente, uma vez eu estava no culto pregando, eu vou fazer uma hermenêutica aqui para você entender. Eu estava pregando aqui no culto e acabou, eu deixei meu celular aqui, o controle da igreja aqui, estava tudo aqui. E eu desci para atender o pessoal. Quando acabou o culto. Acabou o culto, eu fui lá, atendi todo mundo. E quando eu voltei, gente, o celular não estava aqui, nem o controle. Aí eu fiquei, nossa, mas eu coloquei ali, eu tenho certeza que eu coloquei ali. E eu comecei a procurar o celular e o controle na igreja inteira. Fui lá embaixo, fui aqui de cadeira em cadeira, olhando dentro do banheiro. Fui fazendo todos os passos que eu fiz para achar o celular e o controle da igreja que eu tinha perdido. Mas aí eu encontrei uma pessoa que falou assim para mim: o controle e o celular estão com a pastora. A partir daí, eu comecei não mais a procurar o celular, mas a procurar a pastora que estava com o celular. Vocês vão entender uma coisa aqui que eu vou ensinar vocês. Que a partir de hoje você não vai mais buscar a sua identidade. Você vai buscar com quem está a sua identidade. Você vai buscar em quem está a sua identidade. E a sua identidade, gente, está no secreto com o Senhor. A sua identidade é revelada quando você fecha a porta do teu quarto e em secreto você começa a restabelecer relacionamento com Jesus. Quem tem o desejo de encontrar a sua identidade aqui? É lindo nós pensarmos dessa forma, que a nossa identidade ela está colocada em Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que existe uma diferença muito grande no nosso valor do secreto. O secreto para a gente não vale tanto. E eu vou explicar para você o porquê. Nós temos um senso de reputação e identidade. O nosso senso de reputação, ele é infinitamente mais importante para a gente do que o nosso senso de identidade. A gente se importa muito mais com o que vão pensar da gente, com a forma que vão pensar ao nosso respeito. Então, por exemplo, num ambiente desse, você não vai ver um marido descendo a bolacha na cara da esposa. É muito difícil isso acontecer. Só se estiver num descontrole enorme. Mas por que ele não dá um tapa na fuça da esposa na frente de todo mundo na igreja? Sabe por quê? Ele se importa com a reputação dele. Vamos pensar que ele é violento. Mesmo que ele faça isso no secreto, ele pensa que não tem ninguém vendo. Mas quando ele faz isso em público, ele evita 100% demonstrar quem ele é em público de verdade, porque ele se importa com a sua reputação. Então aqui a gente não vai falar palavrão do nada, bater no irmão que está do lado. A gente vai xingar quando a gente estiver no carro, sozinho, e tomar uma fechada. Aí a gente vai xingar, vai abrir a nossa boca para amaldiçoar até a 5ª geração. A gente não se importa tanto de que Deus, na verdade, Ele é onipresente também. E Ele está do nosso lado ali. E quando nós buscamos a presença de Deus no secreto, a gente vira a morada dele. E aí Jesus começa a andar dentro de mim. E eu não estou mais sozinho nunca, porque Ele está comigo até a consumação dos séculos. Gente, quem entendeu a primeira palavra que eu ministrei da série, se você não ouviu, você pode procurar no YouTube. Quem entendeu a primeira palavra, entendeu que na verdade o Emanuel, ele está comigo dentro do quarto, no momento em que eu pego o meu celular para olhar. Ele está comigo lá. Ele está comigo no quarto, no momento em que ninguém está lá comigo. E Ele está com você, na hora que você pensa que não tem ninguém com você, que você está sozinho, do teu lado tem alguém. E esse alguém é o alguém mais importante. O único que não poderia haver, viu, gente? O único que não poderia saber quem você é de verdade, sabe. Algumas pessoas usam isso como jargão. Você vai falar com a pessoa, ensinar ela, ela fala assim: Deus sabe do meu coração. Quem já falou essa para alguém? Só eu? Você foi lá falar para a pessoa assim: ó, gente, você está errado nisso, naquilo, conserta isso, vai por esse caminho. Aí ela olha para você e fala assim: Deus sabe do meu coração. Xabalabassoma. Eu não sei se isso é bom, gente, porque Ele sabe mesmo do teu coração. Ele sabe o que você faz. Ele sabe as suas hipocrisias, a sua idolatria. Ele sabe exatamente o que você pensa sobre Ele.
Ele sabe exatamente talvez a traição que você cometa com a tua esposa. Ele sabe do teu coração mesmo. Ele sabe tudo, as suas conversas secretas no WhatsApp. Ele sabe as fotos que você manda, os contatos que você tem. Tudo isso ele sabe. Então saber do teu coração talvez não seja uma coisa muito boa para você. Ele sabe do teu coração. E por saber do teu coração, ele tem o desejo de te transformar do secreto da sua identidade para a sua reputação. A tua identidade precisa valer mais do que a tua reputação. Quem você é em Deus precisa valer mais do que o outro pensa de você. E aí é o seguinte, eu não dou um tapa na orelha da minha esposa, não é porque está todo mundo olhando. É porque quem eu sou não permite eu fazer isso. Eu nunca vou levantar a mão para ela, porque Deus mudou quem eu sou. E não importa se está todo mundo vendo ou se não tem ninguém vendo. E não importa se eu estou na tua frente ou se eu estou dentro do carro sozinho, ninguém está vendo. Eu não vou olhar para o lado desejando uma outra mulher, porque eu sou casado e quem está do meu lado? Jesus, a presença dele está comigo. É o único que não poderia saber, sabe. Então é melhor eu estar constrangido por essa presença. Só tem uma forma de você conseguir negar o pecado, é saber que ele está com você. É o maior constrangimento do mundo, você saber que ele sabe de tudo que você pensa, de tudo que está no teu coração e de tudo que você faz no secreto. Aí o que ele quer fazer? Ele quer transformar o teu secreto. Ele quer que no lugar aonde você peca e ninguém vê, você aprenda a buscar sem ninguém ver. No lugar aonde você idolatra, você construiu lá um ídolo. Não sei se ele é a prostituição, se ele é uma pessoa, se ele é o seu dinheiro que você construiu no secreto. E quando você está sozinho, o seu coração é chamado por isso. Mas agora você vai aprender que o secreto é o lugar aonde você aprende a conversar com o Senhor. E quando você conversa com Ele no secreto, você começa a receber dele uma identidade. E essa identidade é o que você tem de maior valor na tua vida. Gente, eu conheço um monte de gente que fala assim: eu quero ser um pastor, eu quero ser um bispo, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um missionário e pregar nas nações. Como se isso fosse a identidade máxima de alguém que anda com Deus, de alguém que tem o secreto com Deus. Mas o maior elogio de alguém que entra no secreto, gente, não é ser chamado de pastor, não é ser chamado de missionário, de presbítero, de apóstolo. A maior honra que alguém recebe quando tem o secreto é o poder de ser chamado filho de Deus. Quando você é chamado filho de Deus, gente, não importa o título que você tem, ser filho de Deus é a melhor coisa da sua identidade que Ele te deu. Olha que incrível isso quebra todo o nosso orgulho. A identidade, ela está associada a quem a gente é e quem a gente não é, gente. Ela mostra pra gente quem a gente é e ela mata na gente quem a gente não é. Eu aprendi uma coisa esses dias, que por exemplo, isso aqui é uma curiosidade muito boa para você, vai quebrar a perna da gente. Você sabia que o judeu, ele nunca vai dizer, eu sou um médico? Você sabia disso? O judeu nunca vai dizer, eu sou um professor. Ele nunca vai falar dessa forma. Porque quando ele fala, eu sou, ele está direcionando a identidade a Deus, a quem Deus é. E o único eu sou é Deus. Então quando ele vai falar que ele é médico, ele fala assim, eu estou um médico. Porque quem é médico em mim é Deus. Eu estou professor, porque quem é professor em mim, quem me faz ensinar as pessoas é Deus, é o Espírito dele em mim. Você conseguiu entender isso? Então a pessoa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Cara, quando você chegar no ápice das coisas, no ápice da sua identidade, você vai entender que você não é nada e que Ele é tudo em você. Pastor, mas você não é pastor? Não, eu estou pastor. O pastor em mim é o Espírito Santo de Deus. É Ele que pastoreia, gente. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a bondade para fazer isso, mas porque Ele vive em mim,
porque Ele vive através da minha vida. Ele apacenta pessoas, Ele cuida de pessoas através de mim, Ele fala através da minha boca. Quem é você? Nada. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja cada vez menos e Ele cada vez mais. Que nunca me chamem de pastor e me chamem de filho, que nunca me chamem de presidente de uma igreja, mas que me chamem de filho do Senhor. Que nunca te chamem da tua profissão. Você está disposto a isso? Você não é um gerente, você é um filho de Deus. E você está gerente porque Ele vive em você. Você não é um pastor, você está um pastor porque Ele vive em você ao ponto de te fazer cumprir o ministério dEle na tua vida. Cara, tem gente arrogante que não suporta essa palavra. Sabe por quê? Porque o homem quer participar. O homem quer colocar a mão e ele não entende que é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, do começo ao fim. Ele é autor e ele é consumador de tudo. Quem te faz sentir Ele nesse culto não é o cantor que canta bem, não é a palavra que é bem pregada, é porque Ele está aqui. E isso faz o meu coração queimar, gente. Eu saber que Ele escolheu a Avenida Sapopemba, 10.717, às 19h14, quase 19h15, para entrar nesse lugar e revelar a nossa identidade nele. A nossa identidade está nele. Eu nunca mais vou procurar minha identidade, eu vou procurar o Senhor, porque nas mãos dele está a minha identidade. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Jacó e Esaú. Acho que todo mundo já ouviu falar desses dois. Esses caras nascem gêmeos, e tinha uma promessa quando a mãe dele estava grávida. Jacó e Esaú era o seguinte: quando a mãe dele estava grávida, Deus falou assim: o menor, o mais novo, vai ser senhor sobre o mais velho. Ele vai receber uma primogenitura vinda de Deus, que não é do primeiro que nasce, mas daquele que recebe a palavra de Deus. Nascem os dois, gente. O mais velho nasce, óbvio, Esaú nasce primeiro, e Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. E aí a gente vê esse cara lutando todo dia por uma palavra que Deus já tinha dado. Ele não sabia quem ele era. Deus falou para ele que ele era o primogênito. E a gente vê ele lutando todo dia, mentindo, enganando, subindo nos outros. Para quê? Para cumprir o que Deus já tinha dado. Sabe o que aconteceu com a gente? Deus fala assim em Efésios capítulo 1, versículo 4: o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem já é abençoado aqui? E aí, sabe o que fazem com a gente? Te falta algo. Eles convencem a gente. Te falta algo. Sabe o que te falta? A bênção no teu casamento. E normalmente quando falam que falta algo, sempre tem uma moeda de troca para esse algo vir. Então te falta uma bênção no casamento, mas se você fizer uma oferta de tanto, essa bênção do casamento vai ser liberada para você, e a partir de agora o teu casamento vai estar abençoado. E aí o que você sente? Você se sente como Jacó. Apesar de Deus ter dito que já te abençoou com tudo, você sente que falta em você. E aí você vem procurar Deus, não porque você está completo, não porque você está feliz e grato, porque Ele fez algo na tua vida, porque Ele já te deu tudo o que você precisa, mas você vem com uma lista falando: Deus, eu preciso de muitas mais coisas para que eu seja feliz, porque eu não tenho, eu não consigo ser feliz porque me falta. Jacó tinha essa sensação, e aí ele pega um prato de lentilha, engana o irmão dele, a gente sabe. O irmão declara e fala: olha, a bênção está sobre você. Jacó vai morar em outro lugar, mas ainda não tinha caído a ficha da identidade dele. Lá em Gênesis 32:12, a palavra fala que Jacó estava voltando para casa. E ele era Jacó ainda. E quem era ele? Jacó. O que ele fazia? Apacentava, trabalhava, fazia uma porção de outras coisas. Mas ele não tinha recebido ainda a identidade de quem ele era. E aí a palavra fala que ele estava passando por um val chamado Val de Jaboque. Presta atenção nisso, gente.
aonde o homem de Deus, um mensageiro, um anjo de Deus, começa a guerrear com Jacó. E naquela tarde, naquela noite, Jacó teve um encontro com Jesus. Ele luta com todas as forças, gente. Ele segura aquele mensageiro. O dia estava raiando. O mensageiro toca na coxa dele e ele fica manco para sempre. Mas o mais incrível é o que aquele mensageiro, o homem de Deus, aquele anjo faz. Ele olha para Jacó e fala o seguinte: o seu nome não é mais Jacó. Olha a identidade aí, gente. O seu nome é Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Sabe o que aconteceu ali? Jacó, está aqui a tua identidade. Você descobriu quem você tem que buscar. E não é a identidade em si, é a mim. Porque quando você busca a mim, me encontra, você recebe a identidade que você tem em Deus. Ele sai mancando do Val de Jaboque, gente, para ele lembrar que ele não era mais Jacó, que a partir daquele momento ele era aquele que seria o povo de Deus. A identidade dele estava no secreto com Deus. A identidade dele estava secreto com Jesus. Um outro texto que eu amo, gente, que eu vou dar de exemplo para vocês, é Pedro. Pedro, lá em Marcos, no capítulo 6, a palavra fala que ele está com todos os discípulos na frente de Jesus. E Jesus pergunta assim: quem que vocês julgam ser a mim? Aí um levanta a mão e fala: você é Elias. Errou. Você é profeta. Errou. E aí Pedro levanta com tudo e tem uma revelação de Deus. Ele encontra Jesus, gente. Ele encontra Jesus e ele fala: tu és o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, no qual nós estávamos ansiosos esperando. E a coisa mais linda acontece ali. Quando Pedro encontra Jesus, Jesus dá a identidade de Pedro. Até então Pedro era chamado de Simão. Mas ele fala assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando: você é Pedro, e eu estou te dando uma identidade. A minha comunidade vai se reunir ao teu redor, Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele estava falando: olha, a gente sempre achou que esse texto falava do seguinte: a igreja está protegida do inferno. Não é isso que a gente pensa? Não é isso que a gente pensa? Mas sabe o que está dizendo o texto? Jesus está falando para Pedro: eu estou te dando uma identidade, Pedro, quem é você? E eu estou falando para você o seguinte: o inferno, o mal, os inimigos, todos aqueles que se opõem àquilo que é a minha vontade, não vão resistir, porque o reino de Deus vai avançar através de vocês. Eu quero encontrar com esse Jesus, gente. Para esse Jesus tirar de mim esse buraco do meu coração, que me faz ficar procurando quem eu sou, que me faz ficar olhando para alguém e me comparando com ele, com o corpo dele, com o jeito que ele fala, que me faz ficar medindo o que eu tenho com o que de alguém tem, e que me faz esquecer de olhar para quão valioso eu sou para ele. Afinal, ele morreu numa cruz por mim. Afinal, ele foi para lá por mim. Afinal, ele me comprou com o sangue dele. Eu preciso encontrar com esse Deus no secreto. Eu preciso gerar em mim uma cultura, não de orar andando. Gente, presta atenção nisso. O que eu quero fazer aqui nessa noite é te dar uma consciência de que não dá para você ter um relacionamento com Deus se você não para 5 minutos por dia, só você e Deus, para falar com Ele. Que não tem como você encontrar a tua identidade sem encontrar Deus no secreto. Que não tem como, sem uma vida devocional, você desenvolver a sua identidade, a função no corpo, ou até mesmo quem você é em Deus. Que nós precisamos desligar essa cultura do paulista, de correr, de falar: não, Deus está comigo, então eu vou sair andando e Deus vem me acompanhando. Já que Ele está em todo lugar, eu vou orando em todo lugar e Ele está comigo, Ele me ouve.
e eu desprezar a presença dele. Eu não posso sair de casa enquanto o meu coração não estiver queimando. Eu não posso fazer nada enquanto o meu coração não estiver queimando. Eu não posso sair para trabalhar enquanto o meu coração não estiver queimando, gente. A gente não pode viver uma vida comum, de alguém que corre, de alguém que é ativista na sua vida, mas que não percebe a beleza do secreto, gente. Porque parar ali e ouvir quem você é em Deus pode mudar toda a sua estrutura mental, toda a sua estrutura de trabalho. Ele pode mudar tudo e colocar no eixo para que você busque algo prazeroso na tua vida. Não de viver sem propósito, não de viver como alguém que não tem Deus e acabar semanas cansado pensando assim: eu perdi mais uma semana. Eu perdi, porque eu trabalhei, eu suei, eu peguei o dinheiro. Eu estou pagando as minhas contas, mas tem mais contas chegando. E eu não tenho propósito algum a não ser acordar para ganhar dinheiro para pagar a conta. Eu estou ligando o modo sobrevivência agora. Eu não quero ter expectativa nenhuma em Deus, porque talvez a vida seja assim, e eu tenho que caminhar dessa forma, desse jeito. E eu agradeço todo dia, sabe, pastor, quando eu dobro o meu joelho à noite e acaba o dia, eu agradeço a Ele. Mas não é de verdade, porque você não encontrou sua identidade. Enquanto a gente não encontrar a nossa identidade em Deus, gente, os nossos agradecimentos vão ser agradecimentos por frustração. Entende o que eu vou te dizer? Não é que tudo vai dar certo na tua vida quando você encontrar a tua identidade. Mas eu posso dar um exemplo meu. Eu encontrei a minha identidade no Senhor. E sabe como eu encontrei? Em 2016, 2017, não antes, 2009, 2010. Eu tinha tanta sede de conhecer quem eu era em Deus, que eu ia para a casa da minha mãe e eu orava de madrugada, 13 horas, 12 horas. E muitas vezes eu tinha que ir trabalhar na segunda-feira, fazer alguma coisa na segunda-feira, ir para a escola. E não faltava. Mas eu ficava orando e falando: Deus, quem eu sou no Senhor? Eu preciso conhecer quem eu sou no Senhor. E não é porque eu sou o Superman, não. Mas é porque Ele colocou uma sede em mim, uma fome dEle, que me fazia buscar isso todo dia. De parar tudo e falar: Deus, eu preciso parar aqui e te ouvir. Não é que dá tudo certo para mim, gente. Mas eu posso te falar como seu pastor, que eu durmo à noite, e todas as vezes pode ter dado tudo errado na semana, pode ter sido uma semana difícil. Quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, não é a sensação que eu estou sendo subtraído, a sensação é que eu estou vivendo. Ele tem isso para você. Ele tem essa vida para você, e essa vida está nele. Você está aqui, talvez você não conheceu a vida, porque ainda você está morto nas suas transgressões e delitos. Mas hoje Ele está aqui não só como uma oportunidade, mas Ele está te mostrando um desejo que Ele tem de te dar vida, de você poder encostar a cabeça no teu travesseiro e sentir: eu estou cumprindo um propósito aqui na terra. Eu estou cumprindo um propósito aqui na terra. Do mais simples ao mais incrível de todos, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e conhecermos a nossa identidade nele. Quem é você? Você é um filho amado de Jesus. Você é comprado pelo sangue dele. Ele te deu todas as bênçãos que você precisa para você viver. Não te falta nada. Quem é você? Eu sou alguém abençoado por Deus. Eu sou filho dele. Gente, Gênesis 1:26. A palavra fala assim, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Olha que incrível. Gálatas capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1:20. A palavra fala assim, que Ele é a exata expressão do ser de Deus. De quem que Colossenses está falando? Paulo está falando em Colossenses, de Jesus. E de quem Deus está falando em Gênesis? De nós. Então o molde no qual nós fomos criados
foi em Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas o mais incrível disso tudo é que quando nós perdemos no pecado, nós não perdemos só a presença, nós não só perdemos Deus com a gente nos relacionando no crepúsculo do dia, mas a gente perdeu a capacidade de nos parecermos com Jesus. A identidade é a seguinte: você encontra com Jesus e você se relaciona tanto com Jesus que você começa a se parecer com Ele. Gente, você não entendeu isso? Sabe aqueles amigos da escola que você chegava, às vezes numa escola nova, e eles falavam um tipo de gíria que você não falava ainda? Aí passava 2 dias, você já estava falando a mesma gíria da galera, e já estava parecendo com eles. Sabe o que é andar com Jesus de perto? É o que os discípulos fizeram. Para eles absorverem o ser de Cristo, eles precisavam andar com Jesus. Eles precisavam provar de Jesus. Eles precisavam ver a forma que Jesus reagia diante das coisas. E isso ia aderindo neles, essa identidade. Só tem uma forma, gente: você se achegar a Ele e você permanecer nele, porque isso vai mudar quem você é. Eu acredito que muitos de nós estamos insatisfeitos com quem nós somos. Na verdade, a gente ora, e eu estava falando com o pessoal aqui, a nossa oração, ela sempre é: Senhor, a gente é pobre de espírito. Isso não é um xingamento, tá, gente? A gente é pobre de espírito porque a gente não ora ainda o tanto que a gente tem que orar. A gente ainda não está onde a gente deveria estar em Deus. Quando a gente olha, a gente sabe que a gente precisa de mais. Quem aqui tem a sensação de que pode ser melhor? Quem aqui tem a sensação de que pode ser melhor para o seu filho? De que pode ser melhor para o seu esposo? De que pode ser melhor para Deus? Todos nós temos. Mas quando nós começamos a andar com Cristo, nós entendemos que somos colocados nesse caminho. E não há mais um travar da minha vida. Mas todos os dias eu me aproximo dele e vou sendo transformado, como fala em Coríntios, de glória em glória até a imagem dele. E isso é a restauração do homem e o propósito dele desde o princípio. Quando Deus mandou Cristo numa cruz, Ele não mandou Cristo só para restaurar a gente, mas Ele mandou Cristo para fazer-nos de novo a imagem e semelhança dele. A maior identidade do homem é essa. E eu termino falando para vocês uma coisa que ficou no meu coração esses dias. Tá, tudo bem, eu tenho uma identidade. Para que eu tenho essa identidade? Para que eu nasci? O salmista vai dizer assim, que você nasceu para glória e louvor do Senhor. Pastor, tudo bem, então eu vou ficar glorificando o dia inteiro dentro do meu corpo. Não. O seu casamento é para louvor da glória do Senhor. Vamos trocar essa palavra glória e chamar ela de reputação, porque a glória é a reputação. A glória de um homem é a reputação de um homem. A glória de Deus é a reputação do próprio Deus. E gente, vamos falar a verdade, a reputação de Deus por meio das pessoas está como? Como que ela está? Tem gente que fala assim, não vou para a igreja, sabe por quê? Porque as pessoas que vão na igreja são piores do que as pessoas que estão no mundo. Não é isso? Porque as pessoas são desonestas na igreja. Quando elas estão em Deus, elas são desonestas. Não serve de nada servir a Deus. O que ele está falando é o seguinte: vocês vão viver para a minha reputação. E vocês vão se importar com a maneira que as pessoas me enxergam, porque você vai viver como um modelo de quem eu sou. Você vai viver como um modelo de quem eu sou. E quando você entender a sua identidade, que você é só um vaso no qual o Espírito habita dentro, um vaso no qual o Espírito vive dentro. Quando você entender isso e você começar a viver assim, você vai ser um médico para a glória de Deus. Obrigado, Fê.
Você vai ser um médico para a glória de Deus. Você vai ser um professor para a glória de Deus. Você vai ser um empresário para a glória de Deus. Você vai ser alguém que vive para a glória dele, porque você se importa com quem ele é. Por que eu tenho essa identidade, pastor? Para que eu tenho ela? Eu tenho ela para viver para a glória dele, para viver para a reputação dele. Quando olharem para mim, vão olhar para Deus e vão falar: glorificado seja Deus, porque essa vida existe. Glorificado seja Deus por causa desse vizinho que Deus me deu. Glorificado seja Deus por essa música, pelo líder que Deus me deu. Glorificado seja Deus por essa igreja. Essa é a minha identidade nele. Eu posso nunca ser rico, mas se eu for filho eu estou feliz. Eu posso nunca andar no carro que eu acho que eu mereço, mas eu estou feliz. Porque quando ele olha para mim, ele não me chama de pastor, ele me chama de filho. E quando ele olha para você, ele não te chama de médico, ele não te chama de filho de Beltrano e de Ciclano, ele não te chama do que você faz, ele te chama de filho.